pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de percussão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade prática que se inicia em breve, né, às 8 horas da manhã do ciclo 2, tá? Então, tá meio espelho infinito aqui porque eu vou compartilhar minha tela completa aí com vocês. Primeiro, antes de mostrar, né, os tipos de atividades, eu queria falar sobre essa atividade que vai entrar para vocês. Então, o que acontece? Ela é uma atividade que vai ter 6 pontos avaliativos para o vídeo prático, que é a execução da grade. Vocês vão executar, né, vocês vão escolher primeiro o estilo musical que vocês gostam. A gente tem visto desde a primeira aula, e hoje eu vou falar um pouco mais, que a percussão corporal ela não se limita apenas, né, à música de criança, ou à música brasileira, ou algum tipo, né, de estilo musical. A gente vai ver aqui que é possível fazer em vários estilos, inclusive música clássica. A gente viu um pouquinho na aula passada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grade, né? Então, a atividade ela vai ter 6 pontos avaliativos para a escrita, 6 pontos de vídeo e 3 pontos avaliativos para a escrita da grade. Então, totalizando aí os 9 pontos. Essa grade, ela pode ser escrita num programa musical, para quem já domina e gosta, né, de usar o Musiccore, o Finale ou outro que você queira, mas ela também pode ser feita de diversas formas e nós vamos considerar como grade musical, tá? Então, a primeira coisa é eu escolher o estilo. Ah, professora, precisa ter um áudio? Precisa, tá? Mesmo que seja um áudio simples aí do seu celular, você usa a câmera do computador para filmar, ou vice-versa, né? Mas precisa sim de um áudio. Ah, eu sou cantor, eu posso cantar? Pode, mas é importante que a gente tenha um acompanhamento para ficar mais interessante, para ficar mais completa a atividade. Então, para quem é cantor e já canta aí com karaokê, com playback, quiser, fique à vontade, tá? Mas não é obrigatório, pode colocar um áudio já específico mesmo do YouTube, se vocês quiserem, para ficar muito mais fácil aí para vocês, tá bom? Então, 6 pontos. O vídeo, que é você executando essa grade, você pode executar ela em vídeos separados, né? Que vocês vão precisar de, no mínimo, 3 indicações. Então, vamos supor que a pessoa quer usar batida no peito, estalo, palma. Ah, eu, para completar, eu quero usar o pé. Pode ter 4 indicações? Pode, tá? É um mínimo de 3 itens diferentes para a prática da percussão corporal. Então, se você escolher, por exemplo, estalo, palma e pé, outro detalhe, eles não podem ter o mesmo desenho ritmo. Então, por exemplo, eu vou fazer tudo como semínimo e vou executar cada hora, primeiro só a palma, depois só o estalo. Não, isso não é percussão corporal. Né? E convenhamos, aqui são todos músicos, vamos ter um bom senso de fazer pelo menos uma variação. Mesmo que eu escolha, às vezes, um ostinato rítmico e eu queira usar o meu corpo todo ao mesmo tempo, né, usar os vários itens ao mesmo tempo no mesmo vídeo, e eu quiser fazer isso na música, está valendo? Claro, a gente vai ver aqui que tem vários tipos de acompanhamento que a gente pode fazer com o corpo, mas é importante que vocês tenham o bom senso de fazer variações rítmicas. Então, se eu estou fazendo apenas semínimas e pausa na palma, eu vou procurar no estalo usar uma semicolcheia, usar uma pausa de colcheia para ficar um ritmo, vou usar uma coisa sincopada, eu vou usar em algum momento aqui, por exemplo, o peito. Então, vocês têm que ter o bom senso ou a batida de pé, né, para complementar, para que fique uma coisa divertida, interessante, tá? Que vai valer mesmo é a questão da criatividade. Então, como eu disse, a escrita da grade, ela não precisa ser uma escrita convencional. E na própria atividade vai aparecer para vocês o documento com esses itens que eu estou falando. E embaixo tem vários links do YouTube mostrando diferentes tipos de grade que a gente pode fazer. Inclusive, essa grade pode ser incorporada no próprio vídeo, para quem tem facilidade com a questão de edição de vídeo. Não é todo mundo que domina. Então, quem não domina pode escrever até à mão mesmo, tira uma foto, anexa na atividade e posta o link, que é você executando a grade que você mesmo escreveu. Tá? Agora, se você tiver familiaridade, quiser editar o vídeo, colocar isso no próprio vídeo, também não precisa, não é obrigatório entregar a grade separada. Então, nós vamos ver isso com alguns exemplos aqui, tá?
A primeira que eu vou colocar é um exemplo com números. Ao invés de eu colocar ritmo específico, de eu fazer uma grade tradicional, eu vou usar números. Então, cada número vai representar um movimento ou uma parte do corpo. Então, por exemplo, o é batida na coxa. O 2, palma. O 3 é estalo. E o 4 é batida de pé. Então, se eu fizer um exemplo aí, por exemplo, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3. O que é 1? Batida na coxa. Então, é 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3. Claro que eu vou fazer isso, como eu disse anteriormente, acompanhando uma música, tá, gente? A percussão não pode ser executada só assim, não. E aí, vamos supor que eu vou fazer várias variações usando essas partes do corpo. Então, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 3, 3. Eu posso separar isso por vírgulas, eu posso colocar cada um numa linha, eu posso usar o símbolo do ritornello, e posso colocar 2 vezes, que significa que aquele trecho vai repetir 2 vezes. Tem várias formas que a gente pode estar fazendo essas indicações, tá? Aqui eu vou colocar para vocês um exemplo, pessoal que já está aqui, né? Para quem está assistindo, vai ter a oportunidade de depois acessar os links, tá, gente? Eu vou deixar para vocês. Ó, esse aqui é um exemplo simples, tá? De uma grade usando números. Então, a pessoa, ao invés de fazer a grade tradicional, escolheu colocar número. Tá? Isso aqui foi uma aluna que passou pelo nosso curso aqui, por essa disciplina. Eu peguei o dela como exemplo. Então, ela colocou 0 como pausa, número 1 significa coxa, 2 é o peito, 3 estalo, 4 palma. Então, vocês percebam que muitas vezes a gente pode fazer a barra de compasso normal para separar os itens, inclusive para ficar mais claro, né? As voltas, as repetições e tudo mais. Tá bom? Ué, não tá abrindo? Só um minutinho, gente. Engraçado que eu testei ele hoje. Às vezes eu copiei o link errado. Então eu vou verificar, desculpem, tá? Eu vou verificar e vou postar o link correto para vocês. Pode ter sido na hora de copiar, eu posso ter copiado errado. Copiei realmente errado, porque eu abri ele, eu assisti, né? Mas infelizmente na hora de copiar eu errei aqui. Mas enfim, vocês vão poder fazer a barra de compasso, tá? Ou vocês podem colocar por vírgula, separando aquela frase, aquele período que se repete, vocês podem usar o símbolo musical do ritornello, né? Uma que a gente já viu semana passada, num artigo, inclusive, né, como dica também, são os desenhos representando as próprias partes do corpo. Então, se eu tenho palma, palma, estalo, estalo, pé, pé, é o desenho do próprio corpo, né? Aqui seria batida. Tem gente que às vezes usa palma estrela, né? A palma mais grave, aí, né, vocês vão ter que ver. É como se fosse não só uma partitura, mas uma legenda mesmo, tá? De apoio para que a gente possa estar conduzindo aquela música, tá? Então, quem quiser e achar mais fácil, às vezes acha esses símbolos aí no Google, né? E quiser montar por esse tipo de legenda, por esse tipo de desenho, também fica bem interessante, tá? Eu vou aqui passar direto para a grade, que é ritmos brasileiros, tá? Eu vou pedir para vocês, gentilmente, não fazer o baião, porque o baião ele já está envolvido com uma próxima atividade do ciclo 3, tá? Então, tirando o baião, vocês poderiam fazer um samba, por exemplo, o P é peito, o E maiúsculo é estalo, D, mão direita, E, mão esquerda, né? Intercalando aqui, tá? Então, a gente pode fazer o samba, vira uma espécie de ostinato mesmo, né? Você pode estar utilizando o baião, tá? Aqui, gente, nem sempre vai ter 3 indicações, tá? O que eu tô fazendo é mostrando para vocês as várias possibilidades de escrever uma grade dessa música que vocês escolherem, tá? Vocês vão ver coisas que tem várias indicações, outras tem 2. Então, a nossa é um mínimo de 3 itens, lembrando, tá? Às vezes eu posso colocar na canção, por exemplo, a nota Dó vai representar a batida na coxa, a nota Ré vai ser batida palma, né? Aquela famosa musiquinha Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá. Caso alguém escolha algo do estilo folclórico, né? Então, seria batida na coxa, Dó, Ré, Mi,
né, que seria o estalo de língua 3 vezes. Então, viram, cada nota vai indicar uma parte do corpo diferente. Então, é um outro estilo, tá? Para quem preferir, às vezes, não quer escrever um programa específico de música, também dá um efeito interessante, tá? Aqui a gente tem também com números, e além dos números, a gente tem a opção do corpo, que é o caso do ritmo country, também pode ser feito com a percussão corporal. A gente pode fazer mais devagar, né? Ideia aí para iniciantes e depois ir acelerando. Tem coisa que é fácil, tem coisa que às vezes é meio pegadinha, a gente pensa que é fácil, mas na hora de executar a gente erra. Então, para passar isso para os alunos, né? Queria que vocês pensassem em algo que seja útil para vocês, não só para fazer atividade. Então, vamos supor, eu trabalho com criança, eu trabalho com criança iniciação no violão, por que não escolher, às vezes, um ritmo country, escolher algum ritmo que eu estou trabalhando com esse aluno no violão? Né? Para que vocês possam utilizar esse vídeo depois. Pode até passar para um aluno estudar. Fazer alguma coisa com a percussão corporal, você acompanha no violão, depois o contrário, ele faz o violão, você faz a percussão. Tá? Então, a ideia é esse vídeo ser útil para quem dá aula, claro, ele ser útil em algum sentido, tá? De alguma disciplina que você selecione. O som D é mão direita, som grave, né? O ritmo pop também dá para fazer nesse mesmo esquema aí de letras e números. Também dá para fazer um efeito interessante. O baião, como eu disse, ele não vai ser aceito, mas eu vou mostrar aqui por causa da atividade do ciclo 3, senão fica repetido, tá? Embora seja outra atividade, mas está relacionado também com o baião. Então, aqui tem uma dica. Som de palma é o P, o E minúsculo é estalo de dedo, o D maiúsculo e o E maiúsculo, para não misturar, né, é o peito. Então, é direita e esquerda. Tá? Direita e esquerda, a representação. O minúsculo é estalo, E é palma. Sons graves, mãos no peito. Sons médio, palma. E agudo, estalo. Então, nesse caso aqui, já tem as 3 indicações. Está indicando, na verdade, a percussão está fazendo uma relação com a sonoridade grave, médio e agudo. Tá bem? Dá um efeito interessante. Tá? Aí tá a referência. E o mais famoso, talvez seja o que vocês mais vão encontrar no YouTube, por isso que eu deixei por último, mas não posso deixar de falar, é o musicograma ou musicovigrama, tá? Então, ele surgiu através do Yuzutaki, que é um seguidor assíduo do Orff. É um tipo de registro gráfico que representa acontecimentos musicais. Então, é para iniciantes. Então, se você tem um aluno que ele ainda não lê, não tem um domínio muito grande de partitura, mas você quer que ele toque aquela música, que ele cante, então o musicograma, ele é usado para isso. Então, ele é uma ferramenta visual que consiste em facilitar o entendimento de uma obra musical. E os autores ressaltam que no início do século XX surgiu uma corrente de educação musical que focava na necessidade de apreciação musical orientada. É como se fosse não, é uma legenda, né? Então ele vai ter uma apreciação, às vezes é um trecho de uma música clássica, que raramente o aluno vai prestar atenção, porém ela é orientada. Então, por isso que a gente chama de musicograma. E o Yuzutaki foi o primeiro que investiu na elaboração de elementos gráficos visuais para fazer essa escuta, uma escuta guiada, através de uma legenda, uma apreciação musical mais ativa mesmo. E ele desenvolveu os musicogramas com a intenção de dispor aos estudantes, sem conhecimento musical, a possibilidade de apreciar a música erudita de uma forma mais atrativa, né? Porque para alguns, às vezes, ele pode achar chato, não querer ouvir a peça, conhecer. Então, para tornar uma linguagem mais acessível dos iniciantes, é que ele fez isso. E as músicas desse gênero geralmente são longas, né? E contêm uma textura mais polifônica, de difícil entendimento. Então, o musicograma, ele surge como um mapa que vai orientar a apreciação mais ativa. E, de acordo com esse autor, ela é ativa quando o estudante se envolve ativamente, né, através dos movimentos. Aí, querendo ou não, principalmente, vamos supor, toda vez que voltar ao tema A, aquela percussão corporal específica é repetida. Então, ele vai começar a prestar atenção nas sessões da música. Né? E daí você puxa para o estilo de música, você pode explicar o que é a forma rondó, por exemplo. Né? Então, eles aprendem alguns conteúdos musicais específicos, né, através de gestos percussivos ou vocais. Às vezes não é percussão, às vezes ele trabalha apenas com a voz, tá?
E depois, no segundo momento, ele vai para a audição da música, com foco na orientação sugerida pelo musicograma. E o musicovigrama, que é um outro tipo, ele é um tipo de musicograma em formato de vídeo. Foi aí que surgiram vários vídeos que vocês vão ver agora no exemplo e puxar outros na internet. A gente não chama de musicograma, a gente chama de musicovigrama, por causa de ser em forma de vídeo. O formato do Yuzutaki, que é uma estrutura mais antiga, ele colocava como legenda, como uma espécie de cartaz, às vezes usava bichos para ir pulando certos trechos, fazer a parte subindo e descendo. E o musicovigrama não, ele é atrativo, ainda mais atual, né, na questão da mídia, ele é em forma de vídeo, tá? E por isso que ele tem muito mais movimento, a questão da edição, fica um formato muito mais interessante, quase como se fosse uma espécie de jogo, quase um videogame, tá? E foi Ramon Honorato que criou esse termo musicovigrama, o qual se refere aos musicogramas com movimento. Só para vocês saberem de onde surgiu. Porque se a gente fala assim, nossa, que legal, o cara, nossa, arrasou, teve uma ideia maravilhosa na internet, e a gente não sabe de onde tirou. Então, primeiro surgiu lá do musicograma, do Yuzutaki, e depois essa pessoa, né, esse Honorato, ele fez essa versão de vídeo que a gente conhece hoje. Aqui são propostas de ritmo para ser executado com percussão corporal mais simples. Vocês podem ver que é um pouco parecido com essa que a gente acabou de ver, aí dos quadros, né, com a percussão de esquerda e direita, tá? Esse é do Yuzutaki mesmo, e ritmo com palmas mais sincopado. Então, se a gente, né, prestar atenção, as coisas elas foram progredindo, né, elas foram evoluindo, mas isso não quer dizer que foram criadas, que são inéditas, né? Aqui a gente tem uma espécie de contradança mesmo, na tonalidade aí de Fá, né? Tem o Si bemol, só para vocês conhecerem um pouquinho aí o trabalho do Yuzutaki, tá? Agora a gente vai ver o vídeo do professor Pedro Morales, educador musical da República da Guatemala, onde as grafias que ele propôs, né, são em formato de vídeo e contém figuras de notação musical e imagens de personagens de jogos e imitações, né? Talvez pela questão atrativa, mais parecido um pouco com o videogame, né? Eles queiram fazer isso. Então, eu vou colocar aqui para vocês irem vendo os exemplos. Esse foi um professor mesmo que fez, tá, gente? Espero que isso dê para abrir certinho, senão eu abro na aba aqui. Olha, se vejam aí esse áudio. Esse é do professor Pedro, que fez um dos primeiros a fazer, né? E aí as coisas foram modernizando, foram surgindo outras ideias, tá? Eu vou colocar vários aqui para vocês terem uma ideia o tanto de coisa interessante que dá para fazer. Aí eles colocaram da Pantera, tem tema de filme. O mais interessante que eu particularmente acho são as músicas eruditas, porque não é muito atrativo para algumas pessoas e acaba que é impossível você... Ah, que bom. Obrigada, Rodrigo. É impossível você não prestar atenção até o final do vídeo, porque realmente aquilo te atrai, né? A questão da imagem. Vou falar que vai passar de fase igual um videogame, mas a gente tem várias fases da música, que são as partes da música, e é bem interessante, gente. Eu já fiz isso com faixa etária de pequeno, de adolescente. Surge um efeito interessante para qualquer idade, assim, para falar a verdade para vocês. Muito legal, tá? Vale a pena. Quem não teve oportunidade de conhecer o que é musicovigrama, ou não usou ainda na sua aula de teoria musical, né? Trabalha ritmo, um musicograma. Tem aqueles que são mais no intuito pedagógico, mas tem uns que são difíceis, sabe? Exige um pouco mais mesmo da coordenação motora. Vale a pena a gente ver. E é o que eu disse, isso tudo está relacionado à grafia musical. Não vou falar partitura, né? Está relacionado à grafia musical. A gente não precisa necessariamente fazer uma partitura tradicional para que o aluno entenda a parte rítmica, para que ele consiga executar, nada disso. Né? A gente consegue efeitos excelentes. Esse aqui eu acho também muito legal. Vocês vão ver. Música de criança, assim, educação infantil, tem de tudo. Internacional, tudo. Todos dentro desse estilo que eu falei. E cada um foi feito de uma forma.
um pouco diferente do outro, né? Aí vem um pouco a questão da criatividade, mas uns eu gosto mais porque realmente eles têm um sentido musical maior, de subida e descida de sons, grave e agudo. Alguns, né, autores escrevem o ritmo mesmo em cima do desenho ou da indicação corporal, que faz o aluno ir memorizando a figura, a célula rítmica. Mas eu vou colocar para vocês vários tipos, né? E vocês veem aquilo que vocês mais, de repente, né, se interessam ou se familiariza, tá? Como eu disse anteriormente, não é obrigatório a fazer a partitura do vídeo. Esses vídeos que eu vou mostrar agora para vocês, eles são vídeos editados, né? Então, não é todo mundo que tem familiaridade com esses programas. Mas para quem gosta, é o que eu disse, escolha algo que você, de repente, precise usar ou possa utilizar na sua aula de música, que não seja só, né, ter todo um trabalho só para fazer uma atividade de 9 pontos. Tá joia? Então, eu vou pausar a gravação, se o pessoal quiser fazer perguntas. E para você que está assistindo esse vídeo, qualquer dúvida, é só nos perguntar que eu estou à disposição. Tá bom? Pausar aqui, pessoal. E obrigada pela presença, mais uma vez.